Na próxima quarta-feira será realizado o julgamento de um dos casos que acompanhamos desde o primeiro momento. Uma história de crueldade que chocou Alagoas pela dinâmica do crime, pela reviravolta e pelos detalhes da investigação que demorou 6 meses até a Polícia Civil conseguir reunir provas e apontar os acusados. Eu estou falando do caso da morte de Raniel Pedro, um menino de 10 anos que foi encontrado morto em maio de 2021, numa calçada, no bairro do Clima Bom, em Maceió. A mãe dele, Ana Patrícia Laurentino, o padrasto, Vitor Oliveira, e o irmão do padrasto, Wagner Oliveira, são os acusados do crime. Às vésperas do julgamento, com exclusividade, eu entrevistei de dentro do sistema prisional a mãe de Raniel, que está presa há 1 ano. E ela fez acusações sobre a morte do filho. Além disso, deu outras respostas marcantes desse caso. E você vai conferir agora na reportagem especial que eu fiz, junto com o repórter cinematográfico Vasni Soares e a produção de Tereza Cristina. Acompanhe. Aos 35 anos de idade, Ana Patrícia Laurentino está prestes a ser julgada pelo assassinato do próprio filho. Sob um forte esquema de segurança, direto do presídio feminino Santa Luzia, em Maceió, tivemos acesso à mulher que aparentava tranquilidade momentos antes dessa entrevista. 1 ano depois da prisão de Ana Patrícia Laurentino, a nossa equipe veio até o Complexo Penitenciário de Alagoas para entrevistar com exclusividade a mãe do menino Raniel Pedro. Aqui dentro, a nossa equipe espera ouvir detalhes de uma das acusadas do crime a respeito desse assassinato. Beatriz Lacerda. Obrigada, viu, por você topar essa entrevista pra gente, tá certo? Em setembro do ano passado, nossa equipe ouviu Ana Patrícia Laurentino. Na época, ela não era apontada pela polícia como suspeita da morte de Raniel Pedro Laurentino da Silva, de 10 anos. Mesmo assim, a mãe e o padrasto do menino recebiam ameaças por envolvimento no crime. E Ana veio a público para se defender das acusações. Ter que sair da cidade que eu nasci, que eu cresci, por motivos de ameaças. As pessoas têm esse costume de apontar o dedo e tirar suas próprias conclusões. Nada foi concluído ainda. Ainda está em investigação, mas as pessoas insistem em me culpar. Eu sou a mãe, eu sou a única que faria de tudo para ter meu filho de volta. Não aguento, minha gente, pare de estar apontando o dedo, pare de estar dizendo coisas que você não sabe. Vocês não sabem realmente o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, a polícia ainda não sabe o que aconteceu. Está em investigação, até agora ninguém foi preso. Tem suspeitas? Tem, mas eles não divulgam, A imprensa fica em cima, mas também não tem resposta. Se eu pudesse dar a minha vida para trazer o meu filho de volta, eu faria isso sim. Moradora do bairro do Clima Bom, em Maceió, Ana ficou conhecida depois de gravar esse vídeo pedindo ajuda para localizar o filho Raniel, que, segundo ela, havia desaparecido no dia 12 de maio de 2021, ao sair de casa para ir ao reforço escolar. Gente, eu venho pedir a vocês que compartilhem. Se alguém viu essa criança, o nome dele é Raniel Pedro, ele tem 10 anos, ele desapareceu por volta de 7 horas da manhã, 7h20, indo para o reforço escolar. Começo perguntando a Ana Patrícia como foi o último dia da vida de Raniel. Eu lembro mais do dia 12 em diante. No dia em que, ele desapareceu. Como é que foi esse dia? Esse dia a gente acordou, eu e Raniel acordamos, o Vitor já tinha saído para trabalhar e ele ia ao
reforço de 7 horas da manhã. Só que eram às 6h40, mais ou menos, ele tomou banho. Aí ele tomou mingau, que ele ainda tomava mingau. E depois começou a chover. Ele foi procurar o livro de inglês, não o encontrou. Eu entrei em contato com a professora do reforço para saber se o livro estava lá. Ela falou que só poderia me dar um retorno quando chegasse lá. Daí então eu falei para ela que ele estava saindo e depois eu só vim ter a notícia que ele não chegou o reforço quase meio-dia. Mas no dia 12 de maio de 2021, a cena de Raniel indo ao reforço escolar não aconteceu, de acordo com a polícia. As últimas imagens do garoto saindo de casa foram feitas um dia antes, em 11 de maio. Câmeras do bairro do Climabom registraram Raniel atravessando a rua com uma mochila nas costas para ir ao reforço. No dia seguinte, quando o desaparecimento foi comunicado, ele já estaria morto. O sumiço logo teve fim. O corpo do menino foi encontrado no dia seguinte, 13 de maio, numa calçada do Climabom. Estava coberto por um lençol e com sinais de abuso sexual. A morte causou comoção na comunidade, onde Raniel era tido como um menino alegre e muito inteligente. Numa caminhada para pedir justiça, o choro da avó materna do garoto rasgava o silêncio. Mas nós vamos botar a mão junto com todos nesse assassino. Ao lado de Ana Patrícia, sempre esteve o padrasto de Raniel, Vitor Serafim de Oliveira. Foi maldade, fizeram muita maldade com ele. Muito. Queimaram o pescocinho dele. Queimaram o dentinho dele, queimaram os pulsos dele. Não existe isso que fizeram com ele. Abusaram dele. Abusaram dele. Um mês depois, o padrasto foi preso, suspeito de estuprar a prima de Raniel, uma menina de 12 anos. A partir daí, a Polícia Civil começou a desvendar o plano que teria sido criado para encobrir o assassinato do menino. Depois de 6 meses de investigação, os delegados Ronilson Medeiros e Bruno Emílio concluíram que o padrasto Vitor, o irmão dele, Wagner de Oliveira, e a mãe de Raniel participaram do homicídio triplamente qualificado, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. A perícia demonstrou que os acusados simularam um estupro, introduzindo um objeto no ânus da criança. A mãe e o cunhado Wagner foram presos em novembro do ano passado. E no mesmo dia, Ana casou com Vitor, que já estava na cadeia. Ele já estava preso por estupro de vulnerável. A polícia disse que conseguiu provar que ele teria estuprado a sua sobrinha algumas vezes, através de depoimentos. Por que a senhora casaria com um homem que seria um estuprador de menores? Eu não quero responder. Com relação ao seu companheiro, mais uma vez falando, a senhora casou com ele ou tentou casar? Eu casei com ele. Quando? Depois. No dia da minha... que a senhora foi presa, a senhora tentou casar? No dia do meu casamento, foi o dia da minha prisão. Por que a senhora quis casar no dia da sua prisão? No dia que eu fui presa, eu tinha casado com ele porque a gente tinha os bens e ele estava... para mim ter acesso aos bens e vender para a gente pegar advogado, essas coisas. Não tinha como, porque eu não era casada com ele, eu não tinha nenhum vínculo com ele. Tá? Então, eu casei com ele para ter direito a moto, vender as coisas que a gente tinha junto. Ele tinha bens no nome dele? Sim. O quê? Ele tinha moto, tinha casa, tudo no nome dele. Mas ele morava na sua casa? Não. Ele morava onde? A gente morava numa casa que é do pai dele. Lá no Climabom? Lá no Climabom mesmo. Então você escolheu casar no dia
que sabia que ia ser presa, em que recebeu voz de prisão? Não. Eu casei pela manhã e tive a voz de prisão no final da tarde. Como é que foi esse seu casamento? Como é que aconteceu? Teve uma cerimônia? Não teve? Como é que foi? Não, foi no cartório e casou, pronto. Ele saiu? Não, foi através de... Procuração? Procuração. Então foi enviada uma procuração em que ele dizia que queria casar com a senhora no civil. Sim. A senhora assinou e ali estão casados. Eu assinei isso. Sigo a entrevista com outros questionamentos. A polícia encontrou 78 pesquisas de cunho pornográfico envolvendo adolescentes no seu celular e 48 pesquisas referentes a homicídios no seu celular. O que a senhora tem a dizer sobre essas pesquisas que a senhora fez? Sobre essas pesquisas no meu celular, eu não sei como elas foram parar lá, porque o meu celular eu deixava à toa, eu não tinha nada que esconder, meu celular ficava à toa, muita gente mexia no meu celular, inclusive o Vitor. Ele gostava mais do meu celular porque ele dizia que era melhor de assistir vídeos do que o próprio celular dele, que era menor do que o meu. Não tenho conhecimento nenhum dessas imagens. A senhora nunca pesquisou sobre isso? Nunca pesquisei. Nunca tive uma pesquisa sequer. A motivação do crime nunca foi esclarecida pela polícia, que contava com a confissão dos acusados, o que até hoje não aconteceu. Mas os delegados acreditam que Raniel via o consumo de drogas em casa, inclusive quando foi morto, entre os dias 11 e 12 de maio. O meu filho, ele não passava final de semana comigo, ele passava final de semana com a minha irmã, justamente porque final de semana eu tirava para meu lazer. E o uso de droga, eu não uso drogas, não usava drogas, isso não era verdade. Nem o seu companheiro? O meu companheiro, ele era usuário, sim. Que tipo de droga? Várias drogas. A polícia disse que no dia em que provavelmente ele foi assassinado, seu filho, o Vitor chamou o irmão Wagner para ir consumir drogas dentro de casa. Foi um dia de semana. Não era nem a sua folga, era um dia de semana. Isso aconteceu, esse consumo de drogas dentro da sua casa, dos dois irmãos, na presença do Raniel? Não aconteceu. Sustentando a própria inocência, a mãe de Raniel diz quem seriam os assassinos do filho. Eu cheguei a entrevistar a senhora assim que eu cheguei aqui em Alagoas, isso tem quase um ano, né? Foi uma das primeiras entrevistas mais marcantes que eu fiz. Eu perguntei para a senhora quem matou seu filho. A senhora me respondeu assim: eu não sei quem matou meu filho, eu gostaria muito de saber quem fez essa barbaridade. Um dia eu quero chegar até essa pessoa e perguntar por que ele fez isso com meu filho. E eu vou de novo, um ano depois, perguntar para a senhora, dona Ana, quem matou Raniel? Quem matou o Raniel foi o Vitor e o Wagner. Eu gostaria muito deles dizerem na minha cara o porquê eles fizeram isso com meu filho. Como eles mataram seu filho? Eu não sei. Por que eles mataram seu filho? Também não sei o motivo. E por que a senhora diz que foram eles? Porque tem provas concretas. Quais? Que acusam eles. Tem material genético dos dois. A polícia diz que houve uma comunhão de interesses entre a senhora, seu esposo e o seu cunhado para esconder esse crime. Houve uma comunhão dos três. A senhora participou do assassinato do seu filho, Ana? Não, jamais. Eu sou inocente. Hoje, como a senhora se sente de ter casado com esse homem? Eu me sinto uma inútil, uma idiota em acreditar tanto nele. Uma pessoa que me fez tão mal. Tirou a vida do meu filho, me colocou atrás das grades. A senhora se sente uma vítima? Também me sinto uma vítima. Aproveito para perguntar se Ana vendeu a bola de futebol que ganhou do clube CSA durante uma homenagem que o time fez ao menino Raniel, torcedor azulino. Eu não vendi a bola. Eu não sei por que surgiram esses boatos que eu tinha vendido a bola, exatamente um valor muito alto, R$ 1.500, e eu não vendi as bolas, a bola está em posse da família do Vitor. No momento de maior emoção, ela diz não ter sido abandonada pela família, que acredita em sua inocência. Meu Deus, elas não me abandonaram. São as únicas pessoas que acreditam realmente em mim, na minha inocência. É a minha irmã e a minha mãe.
E sobre a expectativa para esse júri, qual é o seu sentimento para esse júri que vai acontecer essa semana? Dia 16. Eu estou confiante no meu júri. A senhora acredita que pode ser absolvida? Sim, acredito. Por quê? Porque eu sou inocente. Eu vou lutar até o fim para provar minha inocência. Em nome da TV Pajuçara, eu gostaria de agradecer ao Tribunal de Justiça de Alagoas, que autorizou essa entrevista, e também à Secretaria de Ressocialização do Estado, que acompanhou todo o processo. Os réus Ana Patrícia Laurentino, Vitor de Oliveira e Wagner Oliveira, acusados de envolvimento na morte de Raniel, serão julgados na próxima quarta-feira, dia 16 de novembro. A sessão está prevista para começar às 8h30 da manhã no Fórum do Barro Duro, aqui em Maceió.